E aí, sexto ano, mais uma vez é um prazer, mais uma vez, mais uma aulinha do sexto ano para vocês. Ciências, professor Júlio. Vamos resolver questões da página 68 e 69, exercícios que eu passei em sala para vocês. E agora nós vamos corrigi-lo, né? Porque não podemos fazer isso presencialmente. A gente vai fazer isso de uma forma bastante lúdica e à distância. Espero que vocês entendam. Então, essa primeira parte, a gente vai resolver essas questões e tirar as dúvidas de vocês, dúvidas que podem causar problemas, né, durante as provas, e nós não queremos isso. Ok, senhores? Então, vamos aos nossos estudos. A primeira questão da página 68, ela diz o seguinte: observe o fenômeno que está representado na foto. Ele caracteriza algo que ocorre com muitas plantas, incluindo os pinheiros. No item A, ele pergunta: que fenômeno é esse? No item B, ele pergunta: como você pode relacionar esse fenômeno com o ar? E o item C: para algumas pessoas, esse fenômeno pode provocar problemas de saúde. Que problemas são esses? Bom, senhores, então vamos às respostas, né? Essa figura, o que ela mostra e o que ela pergunta no item A é a polinização. Então, quando ele pergunta que fenômeno é esse, é a polinização que é realizada pelas plantas. Vocês sabem disso, né? As plantas liberam substâncias com odores, né? Que são levadas através do vento e fazem com que essas mesmas substâncias elas podem sair de uma flor para outras flores, né? E até os insetos, as abelhas fazem isso, né? É a polinização, ok? Olhando agora para o item B. Como você pode relacionar esse fenômeno com o ar? É o que eu acabei de falar. Os grãos de pólen eles vão ser levados pelo vento, muitos de uma folha para outra, de uma folha de uma planta para uma folha de outra planta, né? As flores, plantas até diferentes, né? Os insetos também fazem isso, o morcego faz isso. Então o ar aqui, ele funciona como se fosse um meio de transporte. Ele é o responsável por transportar o pólen de uma flor para outra flor, ok? Então essa seria a alternativa B. E na alternativa C? O pólen, ele pode provocar problemas de saúde? Sim. Nós sabemos que pessoas que têm alergias, né? As alergias são problemas relacionados com a inalação de certas substâncias que fazem mal ao organismo dessas pessoas, ok? E o pólen é um veneno, senhores, para a respiração entrar em contato, esse ar, com os pulmões de uma pessoa alérgica. Ela terá sérios problemas de saúde, ok? Então a resposta são as alergias. Olhando agora para a questão de número 2. Repare bem no desenho em que os motoristas desses carros moram próximos e trabalham na mesma empresa. Diante dessa constatação, responda o que se pede. No item A, que problema ambiental os carros estão provocando? Item B, qual seria a primeira providência que todos deveriam ter para minimizar esse problema? E o item C, que outra sugestão você daria a eles para que a poluição do ar no local diminuísse? Então veja que essa questão é uma questão muito pessoal, tá? Ela pede para você imaginar que todos os motoristas desses carros sejam vizinhos, né? Morem bem próximos, ok? E aí ele te dá essas três situações para que você possa memorizá-las e formatar uma resposta adequada. Então vamos a elas.
Bom, na primeira pergunta, em que ele pergunta, questiona, que problema ambiental os carros estão provocando? O problema aqui é a liberação de gases tóxicos, né? Através dos escapamentos que ficam na parte traseira do veículo. Todos nós sabemos, né, que os carros liberam uma grande quantidade, né, de gases, eles emitem esses gases e a maioria desses gases são altamente tóxicos, né, para o ambiente. O monóxido de carbono, o metano, ok? São apenas exemplos de gases que são liberados todos os dias, todas as horas, durante o tráfego de automóveis, ok? Olhando agora para o item B, qual seria a primeira providência que todos deveriam ter para minimizar esse problema? Bom, uma das providências que poderia ser tomada era que os carros fossem regulados, esses carros fossem atualizados, esses carros passassem sempre por verificações mecânicas para saber se não há nenhum vazamento, se eles não estão queimando gás de forma excessiva, tá? Então, esse procedimento ele deveria ser um pouco mais atenuado, mais cobrado. As pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência, né? Você vê que tem carros que são muito velhos e apesar de serem muito velhos, eles estão rodando nas ruas. E você vê que a queima de gasolina, de óleo diesel, de álcool que esses carros emitem faz com que a traseira deles libere uma poeira, uma fuligem altamente tóxica e preta, né? Você percebe isso. Então, uma das formas de você manter esses carros com uma pequena, diminuir, né, a quantidade de emissão desses poluentes seria fazer algo desse tipo, tá? Tentar regular, tentar fazer com que esses carros eles tivessem uma vida útil até um certo período, ou se vendesse peças que pudessem utilizar de uma forma física e pudessem filtrar certos gases que esses carros mais antigos liberam, ok? Então, seriam métodos nesse sentido para poder minimizar essa situação. E no item C, ele pergunta o seguinte: que outra sugestão você daria a eles para que a poluição do ar no local diminuísse? Bom, se não fosse possível fazermos o procedimento do item B, você pode alternar, né? Você pode utilizar outros meios de transporte que poluem menos, como a bicicleta, ok? Começar a usar os coletivos, assim você deixaria o trânsito mais livre e começaria a usar os coletivos, né? Essas situações, elas minimizam muito a emissão de gases, principalmente numa cidade grande como a nossa, tá? Por isso que já existem vários locais onde há um fluxo, né, de ciclovias muito grande, porque as pessoas estão começando a se conscientizar, lógico, quem mora próximo do trabalho, que é possível que você vá a esses locais de bicicleta ou tome o ônibus, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha na questão 3 agora. Tem uma figura, né, que representa uma parte do planeta, a atmosfera, e os raios, né, provenientes do Sol atravessam a atmosfera. Uns tocam nas nuvens, não voltam, observem. Outros tocam nessa montanha, nessa elevação e também não volta. Outros tocam em algumas nuvens e retornam. Então ele fala o seguinte: analise o diagrama e responda às questões que seguem. Observe que a energia solar ela foi dividida em 10 partes iguais. Cada parte representa 10% do total de energia que chega à Terra. Então, ele te faz 4 perguntinhas. No item A, ele quer saber qual é a porcentagem de energia solar que é refletida por gases e nuvens da atmosfera terrestre. Então, você vai olhar
para qual porcentagem o raio de luz bate nesse local e volta, porque quando ele volta, significa que ele é refletido. No item B, ele pergunta qual é a porcentagem de energia solar que é refletida pela superfície da Terra. Agora, qual a região na superfície que recebe a luz e faz com que a luz retorne? Item C. Quanta energia solar não é refletida, ou seja, ela é absorvida? Quanta energia solar bate na Terra e não retorna mais? E o item D. Qual é o gás que mais retém calor do Sol na atmosfera? Então vamos às respostas. Bom, para a primeira resposta, ele quer saber a porcentagem de energia solar que é refletida por gases e nuvens na atmosfera. Você vai dar uma olhadinha na nuvem. Essa nuvem bem grande está localizada na figura. Nessa nuvem, existem 3 raios que tocam nela e são refletidos. Ok? Como cada parte é 10 e a última parte é 5, então as nuvens elas conseguem refletir 25% dessa radiação. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha no item B. Qual é a porcentagem de energia solar que é refletida pela superfície da Terra? Você vai olhar toda a figura e você vai ver que só tem um raio, que esse raio toca e esse raio sobe. Ele é o último raio da figura. Ele é o último raio, a última linha laranja que fica à tua esquerda. E ele equivale a 5%. Tá? Ele vai bater no solo e ele vai refletir. Porque observa que todos os outros raios, eles batem ou nas nuvens, ou nessa montanha, ou na nuvem mais baixa. Somente um toca ao solo e ele equivale a 5%. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha no item C. Ele quer saber o seguinte: quanta energia solar não é refletida, ou seja, ela é absorvida. Então você vai pegar os 25% do item A, que ficou retido nas nuvens, e vai pegar mais 45% dos raios que tocaram a superfície. Mas a superfície de quem? Na montanha. Ó. Ok? Se você somar isso aí, você vai ter 70%. Beleza? E o item D, ele pergunta qual é o gás que mais retém calor. É o gás carbônico, responsável pelo efeito estufa. Já de olho na questão 4. Quais áreas da Terra, que ele denomina de A, B, C e D, receberiam as consequências da poluição dessas fábricas se houvesse uma grande ventania? Dica: analise a direção dos ventos. E ele te mostra que a direção normal do vento vem do C para o D e vai do B para o A. Então vamos ver como é que você analisaria essa questão. Bom, nós sabemos, né, que a superfície dos mares elas estão em constante evaporação. Então essa água que fica na superfície marinha, devido às temperaturas altas e devido à grande incidência de radiação solar, elas vivem evaporando e condensando, ou seja, elas evaporam, vão para as nuvens, se precipitam e voltam na forma de água para os mares novamente. Isso faz com que exista uma corrente de ar, né, uma massa oceânica muito grande, tá, por todo o continente. Então, esse ar que se movimenta em alta velocidade sobre os mares, ele faz com que qualquer nuvem, qualquer massa poluída que entre em contato com ele, ela seja arrastada rapidamente. Então, você não verá regiões marinhas
poluídas, com ar poluído. Porque essas regiões, elas têm um trânsito muito grande de gás. Ou seja, os ventos, eles têm velocidades muito altas e eles não ficam parados. As nuvens não ficam muito tempo sobre regiões marinhas. Ok? Por isso que se uma região poluída começasse lentamente a se deslocar, porque o ar poluído ele é um ar pesado, se ela entrasse em contato com essas massas de ar oceânicas, ela seria arrastada. Então, a tendência é que a região A e a região D, né, receberia essa massa poluída devido, né, às massas de ar oceânica arrastarem essa região poluída para esses locais, ok? Então, com certeza, A e D seriam as regiões que ficariam bastante prejudicadas com a poluição desse ar. Então, agora vamos dar uma olhadinha na questão número 5. Imagine que o vento da questão anterior ele tem uma velocidade de 16 km por hora. Determine a que distância um poluente do ar pode chegar em 5 dias. Use a calculadora para realizar esse cálculo. Então, vamos analisar matematicamente como deveríamos montar essa questão para resolvermos sem muita dificuldade. Então, como é que nós vamos resolver a questão? 16 km por hora, que é a velocidade desse ar, ou dessa partícula que está no ar, você interpreta da seguinte forma: 16 km por hora, ou seja, a cada 1 hora, essa partícula percorre 16 km. Ok? 1 hora, o vento anda 16 km. Muito bem. Um dia tem quantas horas? Tem 24 horas. Então, se em 1 hora ele anda 16 quilômetros, em 24 horas ele vai andar quantos quilômetros? Você pega 24 e multiplica por 16. Ele vai andar 384 quilômetros. Ok? Lembrando que 24 horas é um dia. Então, em um dia, a distância é de 384 quilômetros. Mas ele não quer em um dia, ele quer em 5. O que é que você faz? Pega 384 quilômetros e multiplica por 5. E você vai encontrar 1.920 quilômetros. Essa é a distância que esse ar, com essa velocidade, percorre em 5 dias. Ok? Questão 6. Analise o quadro a seguir, copie-o no caderno, complete os espaços indicados pelas letras A e B. Agora, use as informações que constam no quadro e responda. Letra A. Identifique corretamente as letras A e B. Item B. Qual desses gases protege os seres vivos das radiações UV ou ultravioleta? Item C. Qual desses gases tem papel importante na respiração dos seres vivos? Então, vamos lá às respostas, senhores. Respondendo ao item A, a letra A significa gás oxigênio e a letra B significa gás ozônio. Ok? Vamos agora para o item B. Qual desses gases protege os seres vivos das radiações UV? É o gás ozônio, cujo símbolo é o O3. Ok? O3. Item C. Qual desses gases tem papel importante na respiração? É o gás oxigênio. Só faça uma pequena correção. Não é O3, é O2.
2, tá? Foi repetido aí o símbolo do ozônio 2 vezes, mas aí embaixo é o O2, oxigênio O2, gás ozônio O3. Ok, crianças? Desculpem, foi mal. Questão de número 7. A camada de ozônio protege o planeta e impede as entradas do raio UV. O excesso de radiação UV pode impedir o fitoplâncton, né, que são algas muito pequenas, de fazerem fotossíntese e assim elas ficam incapazes de produzir alimentos. Observe o desenho abaixo e explique o que ocorreria nessa cadeia alimentar caso os raios UV atingissem o fitoplâncton. Bom, como na figura o fitoplâncton é o produtor e todos os outros são os consumidores, se você destrói o produtor, você acaba com a cadeia, porque o consumidor primário ele vai morrer. O consumidor secundário que se alimentava do primário, ele também vai morrer. O consumidor terciário que se alimentava do secundário, ele vai começar a passar mais fome, porque não tem, tá, consumidores abaixo dele para que ele possa se alimentar. Então você destrói, é como se fosse um efeito dominó. Você destrói toda a cadeia. Basta que o produtor seja destruído. Ok, senhores? Bom, meus alunos, essa foi mais uma rodada de exercícios, né? Continuaremos ainda nas revisões, né? As próximas semanas serão semanas bem mais agitadas, né? Começaram as aulas em outro formato. Espero que vocês continuem firme estudando, ok? Continuem estudando, se esforçando, tenham ótimos estudos e bom mesmo é ser salesiano. Um abraço.